Bom, vamos falar então do debate de ontem, que terminou em confusão, com uma expulsão bastante contestada do candidato do PRTB, Pablo Marçal, depois o soco do agressor, do assessor do Pablo Marçal, no marqueteiro do Ricardo Nunes, que tinha tomado o celular da mão do assessor do Marçal. Começar contigo, Consta, aqui nos dias aí de todas essas cenas, de tudo que acompanhou ontem no debate, da forma como foi aquele desfecho. Bom, a primeira coisa é concordar com o Silvio na fala anterior, né? Lamentável ver que a política está descambando realmente para baixaria, não é nem mais a palavra certa, né? Pancadaria e tudo mais. Quanto à censura ao candidato Pablo Marçal, a síntese que eu estou vendo nas redes sociais hoje é aquela que eu concordo. O Flow virou a Globo, né? Quer dizer, a mesma posturazinha de não, vamos todo mundo ser aqui, blá, 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 e na verdade é uma regra que não é isonômica, que é o cerne do problema aqui que está sendo discutido. Né? Qual é o X da questão? É que a esquerda tem salvo-conduto para tudo, e quando alguém que se diz de direita, que defende as ideias de direita, vai lá e faz, é punido. Então, de novo, me pareceu ali uma perseguição ao candidato Pablo Marçal, a conduta do moderador, digamos assim. Né? Quanto à agressão em si, eu escutei as piores coisas desse marqueteiro do Ricardo Nunes, aí, o Duda Lima, e o vídeo que nós vimos e que a turma da velha imprensa não quis mostrar com destaque foi realmente essa que, quando o Pablo Marçal é censurado e o apresentador diz que ele vai sair do debate, ele ri em deboche e vê que está sendo filmado e tira, mete a mão na cara do outro. Bom, isso justifica um soco na cara? Na minha opinião, não. Então, o artigo que eu escrevi hoje, Brown, foi condenando isso, lamentando a várzea que virou a disputa eleitoral, mas cobrando a mesma coerência de quem há pouco tempo atrás justificou, de alguma forma, passou pano para a cadeirada da Atena. Quer dizer, a única postura que a gente tem certeza que não se sustenta por 2 segundos de reflexão é: não, mas veja bem, o Pablo Marçal provocou, não, mas o Datena não podia fazer outra coisa, é legítima defesa. O assessor do Marçal tem que ser preso e o Marçal tem que ser punido pela agressão. Opa, como é que é? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Hoje a gente tem um mínimo de coerência, né? O Pablo Marçal agrediu o Datena com palavras. O Duda Lima meteu a mão na cara do outro. Na minha opinião, nenhum dos dois gestos justifica agressão física. E lembrando que cadeirada é algo mais grave do que soco. Então, eu não estou entendendo a postura de gente que passou pano para o Datena e agora está indignada com a violência, com o barraco, com a agressão na campanha. Essas pessoas perderam a moral. E para mim esse é o ponto. Eu escrevi sobre isso. A cadeirada do bem, a agressão do bem, ela vai criar monstros. O PSDB votou e 42 membros da comitiva votaram por manter o Datena. Disseram que foi legítima defesa. Até o Jair Bolsonaro andou escorregando e falou: não, veja bem, vai fazer o quê? E a ponto do Datena ligar para agradecer. Porra, isso é perigoso. E além de perigoso, é miopia se for alguém de direita como o Bolsonaro, porque não se deu conta do salvo-conduto, que só a esquerda vai ter liberdade para bater, e que aí vai ser um tribalismo onde uma tribo subjuga a outra. Porque isso está acontecendo no Brasil hoje. Hoje a gente tem uma democracia com regras isonômicas, e todo mundo vai participar, desde a extrema esquerda, que é o Boulos, o Lula, até o que se chama extrema direita, ou metade da população vai virar e falar assim: esse sistema é corrompido. Não existe democracia. Existe censura para o meu lado, liberdade de agressão para o outro, e cadê? Isso é tribalismo. E tem uma tribo que pode tudo e a outra que só apanha calado. Então, isso é a receita certa, o caminho garantido para uma desgraça, para uma eventual guerra civil lá na frente. Isola. Então, Brown, ou a gente inclui todo mundo com as mesmas regras, com uma regra única, e permite o embate de ideias, de preferência, né? Ou a gente vai descambar para algo perigoso. Então, para mim, essa agressão e o duplo padrão que muita gente adotou, isso é só o começo do problema, porque o problema está ali, o outro deu uma cadeirada e a mídia passou pano, e o PSDB passou pano, até o Bolsonaro passou pano. Isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. O que mais as pessoas precisam ver
para entender que isso não vai acabar bem. Eu estou aqui pedindo, botando panos quentes. Agora, tem gente falando assim, não, ele não pode fazer isso. Mas o Datena, é fofinho, é da mídia há tantos anos, tem pôster do Che Guevara no office. É agressão do bem, porque o alvo foi o Marçal. O Marçal merece. Isso é argumento de nazista. O nazista argumentava que podia bater, né? Porque do outro lado tinha judeu. Não dá, gente, não dá. Isonomia. Uma régua só. Chega de duplo padrão. Aí nós vamos avançar. Se não, vamos para o tribalismo. Vamos para a guerra civil e o lado mais forte vai vencer, né? Mas vai vencer depois de muito sangue derramar. E você, Fabi, também vê esse tratamento desproporcional entre os dois episódios? Olha, acho que a gente até pode falar um pouco mais em relação a esse debate do Flow. Né? O Flow tentou fazer um produto diferentão e não deu certo, né? Na minha visão não deu certo, tanto que estava lá com um público bem considerável e estava maçante, estava super chato. Posso falar que eu moro em São Paulo, aquelas questões abordadas daquele jeito engessado, estava pior que os debates tradicionais e estava realmente super morno, né? Eles perderam a metade de quem estava assistindo do meio para o final. E aí, no finalzinho, eu mesma havia desistido de ver, que eu falei, meu Deus, está muito chato. E as pessoas vão ver, para ver se tem, além da confusão, olha o absurdo, né? Vão também ver se tem algo diferente, ainda mais pelo modelo proposto. Então, algumas coisas a considerar. Tramontina foi extremamente injusto, a gente tem que dizer, porque na fala, acho que as últimas considerações do Datena, por ali, ele permitiu que o Datena falasse falas. Aí eu também considero ataque, né? Se a gente for olhar assim, no micro, como estão querendo. E permitiu, não pausou, não deu advertência, acho que deu uma advertência, e quando foi a vez do Pablo Marçal, nesse sentido, gente, eu estou falando do que ele falou ali, tá? E ele disse coisas a respeito do Nunes, e disse também que no futuro ele ia fazer com que a polícia investigasse, porque prender, ele não tem esse poder de prender o Nunes, né? Mas ele tem sim, qualquer cidadão teria, em tese, de denunciar. E aí teve aquela confusão justamente porque o mediador ali se mostrou bastante parcial, nada imparcial. Então isso realmente irrita para quem está tentando ver um debate ainda com essa modalidade um pouco mais digital, né? E aí a gente viu os absurdos aqui que pouco falaram, mas na volta da confusão, eu não sei se vocês assistiram, mas essa parte eu assisti. Tabata Amaral falando palavrões que, olha, tá para nascer ali. Realmente, eu até me surpreendi, ela perdeu totalmente a linha, né? Eu vi a consideração da Maria Helena, que eu chamo a atenção aqui, pessoal, porque em relação à prisão, né, que muita gente fica falando assim, o Datena não saiu preso, e ali o assessor do Marçal teve voz de prisão. Gente, teve voz de prisão porque um cidadão comum deu voz de prisão. Então, saiba disso, que isso é um direito seu, qualquer cidadão pode dar voz de prisão quando é em flagrante delito. E aí a PM está ali, ela resolve se vai ou não levar a delegacia. E foi isso que aconteceu, né? Ambos, tanto o Duda Lima como o assessor do Marçal foram conduzidos para a delegacia. O Duda Lima, se eu não me engano, passou mal e depois retomou no dia de hoje. E qual que é o desdobramento disso? Boletim de ocorrência para ambos os lados, né? E aí vai ficar essa trocação de roupa suja que só acaba dando mais combustível para aqueles que querem encrenca. E aí a coisa bem assim que eu acho notória, né? O próprio Datena, que deu uma cadeirada, vem se fazer meio de santo, falando, isso é quase muito incivilizado. E aí nessa hora que a gente vê a hipocrisia de todos eles. E também a gente viu a hipocrisia ali do próprio Boulos, né? Que na hora do Vucu-Vucu, ele tentou ali dar uma reagida, mas tirou o pé, porque acho que viu que, né, não valia a pena. Então é isso, aí a gente também vê Datena e... são essas filigramas aí, né? A gente vê Datena e Nunes protegidos por seguranças enormes, e aí a nossa realidade é essa, né, gente? Porque qualquer coisa vira confusão e qualquer coisa pode virar uma violência grave aí. E, Constantino, até para falar, porque eu acho isso importante, quanto à gravidade cadeirada, soco, o que determina, né, o que foi mais grave, o que é mais grave ou não, é a própria consequência. Eu sei que isso não desce muito legal, mas é assim que é na lei, né? Então, se a cadeirada resultar de uma incapacidade permanente, vai ser mais grave. Se o soco no olho, por exemplo, desse uma cegueira ali, mesmo que seja momentânea, seria mais grave. Então, tudo depende das consequências. Por isso que a gente precisa medir as consequências de atos, tá? Porque quando sai das palavras,
esses atos eles podem, inclusive, matar alguém, né? E acho que ninguém, quer esse resultado. Agora, Silvia, falando sobre as reações dos adversários, né, como mencionou a Fabi, o próprio Datena criticou, disse que o Marçal tem que ser parado. A Tabata Amaral já defendeu que ele nem seja mais convidado aos próximos debates, que as emissoras revejam o convite, que o candidato não participe dos demais debates. O Ricardo Nunes disse que é necessária mais segurança, que com esse ambiente não dá para seguir. O que você está achando aí dessas reações todas e do episódio em si, Silvio? Bom, a Tabata Amaral acha que ele nem deve ser mais candidato, né? Ou sequer deve participar de debates, afinal de contas, ela é a favor da democracia, que deveria ter a candidatura dela e o Boulos. E aí eles decidem entre os dois quem deveria ser prefeito de São Paulo. É mais ou menos o que deve passar na cabeça dessa ditadora mirim. Agora, e me surpreende a Fabi dizer que ela falou palavrão. Ela fala palavrão? Nossa! Bom, vamos lá. Dito isso, Brau, eu vou ser mais breve aqui do que o Rodrigo e a Fabi, porque acho que já fiz ali um preâmbulo quando perguntei ao Douglas. Eu acho que política não se resolve no braço, não tem como a gente defender isso em debate algum, porque isso depois se reflete nas ruas e a gente tem um episódio lamentável como esse que o Douglas passou. Ele acaba sendo agredido por ser vinculado a um espectro político e ninguém tolera mais ninguém. E se você se sente legitimado, se o eleitor, né, que é um eleitor, evidentemente, que é adepto à baixaria da pior qualidade, ele entende que ele está legitimado a fazer a mesma coisa na calçada. A mesma coisa que acontece numa televisão, ele pode fazer numa calçada. Esse modelo de debate que a gente tem acompanhado, praticamente um por dia, aliás, ou um dia sim, um dia não, aqui na cidade de São Paulo, isso é um modelo falido, isso não dá certo, tem muita gente se aproveitando desse circo. Isso não agrega em nada ao telespectador, porque realmente virou um ringue, não é mais um debate de ideias. E alguém pode dizer, poxa, Silvio, você está sendo utópico, você gostaria que eles sentassem ali e falassem sobre propostas para Cracolândia, zeladoria da cidade, saúde, papel da Guarda Civil municipal? Não, eles não vão fazer isso, eles estão indo lá para lutar. Bom, então eles não deveriam estar na política. Porque como é que vai fazer se algum deles ali tiver de enfrentar uma oposição mais ferrenha na Câmara Municipal? Porque alguém ali será prefeito de São Paulo. E se não tiver maioria na Casa Legislativa, vai sair no braço no plenário também? Eu acho que isso não acaba bem. Isso remete a tempos muito ruins. Tempos em que José Dirceu, por exemplo, dizia: nós vamos ganhar e bater neles nas urnas e nas ruas. E que políticos saíam, como Mário Covas também saiu um dia com a cara ensanguentada. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver. Essa é uma eleição que foi muito mal formulada, uma eleição que aconteceu às pressas, as candidaturas foram feitas às pressas. Isso resulta num debate ruim, numa cidade que deveria ser tratada como a cidade mais importante, já de olho na eleição de 2026, porque eu sempre repito, aqui tem 9.300.000 eleitores, é muita gente, isso aí é um país. Nós temos as duas pontas da cidade, a ponta sul e a ponta leste, com mais de 3 milhões de eleitores cada uma. Tem determinados municípios em São Paulo, vamos lá, Parelheiros, olha, tem na Zona Oeste também, tem Rio Pequeno, você tem Piraporinha, você tem cidade de Tiradentes, na Zona Leste, são verdadeiros canhões eleitorais se alguém estivesse pensando na construção de candidaturas sólidas de deputados no futuro, de futuro governador e futuro presidente da República, mas descuidaram de tudo. Então agora que já aconteceu, estamos aí há pouco tempo das urnas, é importante notar o que está acontecendo. Tem gente brigando e tem gente se aproveitando. Quem é que está se aproveitando mais? O Guilherme Boulos. É evidente que sim. O Guilherme Boulos virou o candidato agora ponderado numa eleição. O homem que invade propriedade é o homem ponderado, porque deram uma camisa polo, um sapatênis, e ele trocou o Celta Prata, que ele dirigia com a Erundina como copilota, por um carro blindado com seguranças. Passou gel no cabelo e agora ele é o moderado dessa eleição. Então é preciso entender esse tabuleiro. É preciso entender esse tabuleiro eleitoral. Se a direita quiser realmente sair vitoriosa em São Paulo, ela precisa entender o tabuleiro. Olha, ainda sobre o debate, para a gente fechar esse tópico, teve um outro momento que chamou muito a atenção em que Pablo Marçal e Marina Silva foram chamados a falar por uma pergunta de um jornalista sobre pandemia, sobre a gestão Jair Bolsonaro. Veja só.
No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Bom, para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. A pandemia foi tratada com muita politização, né, uma guerra de braços. Tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder. Mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar, e o mundo inteiro perdeu com isso. Né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e ouve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos. E a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo, né, foi a capital mundial disso, só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas, né, fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. Eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto? Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato, né, com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade deve ter matado aí 80 pessoas, a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado, é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade. Não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores. Todo mundo perdeu o emprego, foi um negócio absurdo. Até hoje a gente tem trauma disso. Fabiana Barroso, começar contigo, Fabi. O que achou ainda das respostas do Marçal e da Marina? Se saíram bem a pergunta? Primeiro precisa falar realmente da pergunta do jornalista, que foi completamente enviesada, né? Então depois querem nos dizer que era um veículo de imprensa, o Flow. Olha, eu não esperava realmente nada do Flow, eu só preciso fazer uma observação aqui que me irritou particularmente. Madeleine Lasco, no final, trocou assim, elogios ao Boulos. Eu sou amigo do seu pai, isso ali valendo, tá? Eles estavam contando o tempo ainda. Sou amigo do seu pai, né? Todo mundo não sabe, falando no ouvidinho da Tabata. Então aquele, né, nhanhanhã, que a gente já sabe. Então, assim, Flow, que vergonha, eu vou deixar isso registrado, porque é uma vergonha o que o Flow fez. Bom, aí passando isso, né, a pergunta realmente era para tentar atacar o presidente Bolsonaro. É impressionante essa paixão que esses jornalistas têm, e nesses termos, né, negacionista, só falta falar, né, genocida, genocídio. Para quem está ouvindo, eu não sei se eles sabem, mas para quem é cidadão comum e aqui de São Paulo, isso irrita profundamente. Então, eu gostei da resposta de ambos os candidatos aí que falaram a respeito. Eu só não concordo com, assim, tem que pegar pesado, não dá para falar assim que foram alguns exageros. O Marçal disse alguns exageros. E eu sei que o Marçal aprende rápido, então vou deixar a dica aqui. Foram muitos exageros, mas muitos exageros. O que teve de comerciante, não é só comerciante que fechou, não. É comerciante que passou mal. Teve assim, gente, eu que sou advogada, o que eu recebi de relato, né, a parte humana da coisa, porque o Covas abriu um bando de covas aqui na cidade de São Paulo, e não é trocadilho, é verdade, né, colocando pânico na população. Então, São Paulo foi feito um grande laboratório do medo. Então, esse assunto tem que bater pesado, porque, não sei se vocês viram, mas tem tudo a ver, né, o assunto de ONU, que foi sendo discutido lá, que o Lula está representando, é exatamente esse ponto, né, governança global, e começa com as grandes cidades. Então, eu espero realmente algo bem pontual, né, forte dos candidatos. Gostei da fala dos dois, mas só estou chamando a atenção porque eu queria até mais, eu queria realmente o radicalismo necessário para esse tema. E olha, outro desdobramento ainda sobre o debate, já vou trazer, é o seguinte, fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Hoje pela manhã ele criticou as agressões na campanha pela prefeitura da capital e pediu mais respeito à democracia e ao eleitor.
Tarcísio relembrou a disputa que teve com Fernando Haddad em 2022 pelo governo de São Paulo. Abro aspas. O que debatíamos, Tarcísio e Haddad, eram ideias, propostas, sem apelidos. Terminamos a eleição amigos, fecho aspas, foi o que disse o governador sobre o atual ministro da Fazenda durante uma palestra hoje em evento promovido pelo Safra, em São Paulo. Mas contigo, Silvio, o que achou da fala? O Tarcísio tem feito esse papel, né, de moderado, de conciliador. Eu sempre repito que eu sou admirador do trabalho do Tarcísio de Freitas como técnico, como executor, como bom profissional. Como político, eu acho que às vezes ele se envolve de uma forma equivocada em alguns debates. Mas o ponto central aqui, Brown, é... Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor. É o que a Fabiana trouxe. É inevitável eu não deixar... Eu tenho que comentar. É uma vergonha você ter uma pergunta como essa num debate para prefeito de São Paulo. É uma vergonha isso. Isso mostra porque o modelo está falido, como eu disse agora há pouco. Isso mostra porque o jornalismo está falido e não adianta chamar determinados plataformas, veículos, etc., de independentes quando não são independentes. Quando trazem para suas bancadas pessoas que, na verdade, estavam ainda têm saudade de onde estavam no passado. E nós vimos aí alguns nomes claramente. São pessoas que não mudaram a sua mentalidade. E basta olhar o que determinados veículos têm feito. Vamos falar aqui, o Flow, por exemplo, é só olhar o trabalho que o Flow vinha fazendo. Não é um veículo independente do espectro político da direita. Nunca foi. Não é. Então vamos falar a coisa de forma clara. Segundo, esse tipo de pergunta mostra que tem gente morrendo de saudade de um lockdown, morrendo de saudade da pandemia. É disso que se trata. São pessoas que ficaram aprisionadas naquele lugar, naquele momento, que não conseguiram sair de lá. Espero que um dia saiam, mas isso prova porque o jornalismo faliu. Isso prova porque o Brasil está na mão do Lula. Isso prova porque o Supremo Tribunal Federal também faz parte deste consórcio de governo. É por causa de pessoas que pensam dessa forma e que estão preocupadas com ivermectina. Eles estão falando de Covid. Nós temos dengue de inverno. Nós vamos entrar na dengue da primavera. A ministra Nízia Trindade não é cobrada. Está faltando remédio na prateleira de postos de saúde. Remédios para diabetes, para hanseníase. O dinheiro sumiu. A Controladoria Geral da União acabou de descobrir 44 bilhões de reais para a área da saúde que desapareceram. Ninguém sabe explicar aquelas planilhas. Nós estamos falando de ivermectina. Que senhores são esses? Olha, para mim, é a falência completa do debate, a falência completa de algo que um dia já foi chamado de jornalista. E você consta aqui nos dias do tema da pandemia no debate e dessa reação do Tarcísio dizendo que terminou a eleição passada como amigo do Fernando Haddad. Vamos lá, né? Primeiro, quanto ao Flow e a pergunta cafajeste, militante, feita pelo apresentador ali, eu vou acompanhar meus colegas. Né? Um lixo. Eu estou vendo o movimento de cancelar o Flow como já tem do boicote à Globo, né? Eu acho que as pessoas só ganham, né, desligando o Globo e parando de acompanhar essa porcaria desse Flow. Vamos falar sério, né? Isso não é pergunta. E a resposta do Pablo Marçal e da Marina foram respostas boas, as respostas. Eu também queria um tom até mais incisivo, como a Fabi colocou, mas foi uma boa resposta. Né? Houve muita politização, pessoas pagaram muito caro esse preço, tudo, e militantes defendendo essa vagabundagem. Quanto ao Tarcísio, a preocupação do Tarcísio são os apelidos, para-choque de comunista. Isso é um problema para ele. Ele é mais refinado, deve comer com talher de prata e ficou até amigo do Fernando Haddad. Veja só que coisa. Para mim, governador Tarcísio, o problema é ser amigo do Haddad. Para mim, o problema é ir para Gilmar Palusa, em Portugal, elogiar o STF. Aliás, para mim mesmo, né, eu tenho lugar de fala, eu sou alvo desse sistema, estou com as contas bancárias há 2 anos quase congeladas, passaporte brasileiro cancelado, e sob censura prévia no Brasil. Então, quando o governador
do estado mais importante do país vai para Portugal elogiar o STF, isso me atinge pessoalmente. Então eu prefiro pessoas menos refinadas, que colocam uns apelidos em gente que é comunista ou para-choque de comunista, do que gente que fica amiga de comunista. É uma questão de critério aqui. O Tarcísio está tucando demais. Eu vi uma outra entrevista dele em que ele diz que o Nicolas Ferreira está errado, está equivocado na campanha contra o PSD, que o PL vai ter que apoiar o próprio Alcolumbre no Senado, que é o candidato do União, que tem o apoio do Rodrigo Pacheco, e que tem gente, como o próprio Ciro Nogueira, que também não se posicionou. Poxa vida, Tarcísio, então nós vamos depender para ser salvos no Brasil do Ciro Nogueira, do Valdemar Costa Neto. E ele ainda disse assim, não, tem gente no PSD que se posicionou, ele conseguiu citar 2 nomes, mas o tal do Irajá, de Tocantins, é filho da Cátia Abreu, já foi para cima do Nicolas, sentiu, né? Foi para cima do Nicolas, disse que o Nicolas é imaturo, não entende de nada de política e não pensa no Brasil. O Nicolas não pensa no Brasil. Quem pensa no Brasil é o Irajá de Tocantins, que está defendendo a posição de isentão. Não, veja bem, não podemos falar contra o governo. Nós temos uma pauta prioritária hoje no Brasil. O impeachment do Alexandre de Moraes, o resgate das liberdades básicas, do X, da democracia, do Estado de Direito. E tem gente meio alienada achando que o xadrez 4D é o Tarcísio ser tão pragmático, mas tão pragmático, que se confunde com adesão, com os colaboracionistas do regime de Vichy na época nazista na França. Ele está fazendo pontes, ele está conversando, e ele diz que ele é leal ao Bolsonaro. Sempre antes de conversar com os ministros do Supremo, ele fala com o Bolsonaro antes. Pô, fiquei tão mais confortável agora, estou sentindo como isso está indo bem no Brasil. Eu prefiro o Nicolas, que tuitou a notícia de que a campanha do Ricardo Nunes não gostou do posicionamento dele, e ele escreveu apenas assim, caguei. Que bom, mas talvez seja pouco refinado usar esse termo. Não é maduro o suficiente na política. Porra, fala sério, gente. Nós estamos virando Venezuela. E tem tucano querendo, falar de educação, caceta. Vamos sentar para dialogar? Vocês estão falando sério que vocês vão acordar na Venezuela depois e falar o 72 horas virou 72 anos que os comunistas estão no poder na China. Então vamos falar sério com o que está acontecendo no Brasil, vamos elevar o nível. Porque eu estou cansado de papinho de veja bem, estou conversando, não, é importante manter o diálogo, a conversa. Porra, nós estamos sem o X no Brasil, cara pálida. O que mais vocês querem? Para fingir que existe uma normalidade institucional e que se ao menos a gente for educado com bolos, aí sim existe democracia no Brasil. Com a imprensa toda dando nota 3/5, de 5 para o Boulos e colocando o problema como o Marçal. O Marçal é o problema. O cara que está falando de empreendedorismo. O cara que está falando contra comunista. Esse é o problema. Esse é inaceitável, porque dá apelido. Agora, o Boulos é aceitável. O invasor de propriedades e a turma que joga coquetel Molotov na Fiesp. O Brasil enlouqueceu. Aí eu falo isso, tem bolsonarista que vem falar que eu sou traidor, desleal e enlouqueci. Vocês estão escutando a voz de vocês, estão vendo o que está acontecendo. Eu estou nos Estados Unidos, eu sou cidadão americano, porra. Esses vagabundos tiranos não vão me atingir, não. Já fizeram o que podiam fazer contra mim e eu continuo falando. Agora, vocês estão ferrados. Vocês vão passar pelo que mais para entender? Perderam o X? O que mais vocês querem? Mas vamos votar no Nunes, que aí o Brasil está salvo, com Tarcísio, Nunes e Kassab. Pô, vocês estão de sacanagem comigo? Eu estou cansado. Eu estou bem cansado do que está acontecendo. Tarcísio, vira homem. Ô, Fabi, a próxima notícia é justamente essa que o Consta mencionou, falando em Kassab, Tarcísio, Ricardo Nunes e PSD. Olha só, integrantes da campanha de Ricardo Nunes estariam irritados com o deputado Nicolas Ferreira, que vem pregando boicote ao PSD e a candidatos do partido nas eleições municipais. A situação é vista como uma jogada arriscada por parte do PL. Em paralelo, Tarcísio criticou em entrevista ao Inteligência Artificial a campanha encabeçada por Nicolas Geyer contra o PSD. Que tal, Fabi? Olha, eu assisti essa parte aí onde o Tarcísio foi ontem, né? No mesmo momento aí do debate, estava Tarcísio lá no Inteligência.
que aqui, né, é opinião, né? Então, minha opinião é o que o Vilela representa o pensamento MBL de ser. Sendo assim, me incomoda demais aqueles risinhos novamente, aquele clima, um concordando com o outro. É muito fora da realidade, Tarcísio. Mas muito. Você recebeu os votos da direita bolsonarista, da direita, que não colocou você no cargo somente pelas obras. Não, nós colocamos justamente por acreditar, não somente também em lealdade, mas nas pautas ideológicas. Tem que comprar a briga, tem que comprar. Eu fiquei pasma quando, diante de todas essas barbaridades que a gente está vivendo no Brasil atual, ele vem falar do Nunes, né, que a razão do Nunes ser uma boa, tão boa opção, é que ele batalhou demais pela privatização da Sabesp. Tarcísio, só uma coisa, a gente está vivendo, estou falando com o Tarcísio porque ele, eu acho que ainda a gente pode cobrar, né? Então, Tarcísio, não dá para fazer que está nesse clima de normalidade, que é o que importa, que é a privatização da Sabesp em São Paulo. Não é, Tarcísio, não é. O que importa, eu sei que no governo Tarcísio tem as pautas que importam, por exemplo, o combate, né, ao PCC, combate a coisas que vai fazer a diferença na nossa vida, assim, de pronto, né, porque nós estamos sendo dominados por tiranos, que estão ou são lá a juristocracia, né, o pessoal de toga, ou os próprios pessoal que é entreguista de verdade. Então não dá para ficar com esse discurso moderado, né? Nós estamos sendo calados. Nós temos ainda o pessoal do 8 de janeiro. Então, quando o Tarcísio fala essas coisas, ele levanta uma bandeira. Aliás, Tarcísio, você podia substituir a palavra pragmático. Não dá para ser pragmático quando você tem insegurança jurídica. Qual contrato, vamos lá, sendo pragmática, qual contrato se sustenta com o tamanho de insegurança jurídica que existe no Brasil? Eu te conto, Tarcísio, zero. Qual o investimento, que é isso que importa, né, para vocês, de trazer investimento internacional para o Brasil nessa situação? Zero. Né? O que importa tudo isso? Nada. O que vai fazer a diferença para nós brasileiros? Não importa o seu cargo, você pode ser prefeito, vereador, eu tenho certeza, por exemplo, o Douglas saiu daqui, ele tem essa noção de liberdade, né? Ele tem essa noção de coisa agressiva, ele tem noção de que não dá para sentar na mesa para negociar com a galera aí que é globalista. Inclusive, minha decepção com o Tarcísio começou em relação à reforma tributária e não passou, porque ele não voltou para trás nenhum milímetro. Então, essa reforma tributária tem a pecha de ser do Tarcísio, do Lula, porque ele fez essas coisas de conversar com as pessoas no bastidores antes de conversar com o presidente Bolsonaro, né? Então, assim, para mim, tá faltando hombridade e tá faltando o Tarcísio se comprometer com quem o elegeu. Agradar esse pessoal aí que já está no poder é muito fácil, Tarcísio, mas eu quero ver você agradar a gente aqui, que é a sustentação e é a sua base de apoio. Eu duvido que tem algum cargo assim próximo se essa base deixar de te apoiar. Está arriscando demais. Fala, Silvio. Eu só separo algumas coisas, assim, eu tenho uma posição de colocar algumas coisas em gavetas diferentes. Por exemplo, o Nicolas Ferreira é alguém que eu elogio publicamente, já fiz isso várias vezes, acho ele um dos grandes talentos da política brasileira. Acho que ele é o resultado da direita que dá certo. É a direita que nasceu, pela idade dele, inclusive, ele tem uma estrada longa. Eu acho que ele terá um futuro brilhante na política. Em relação ao governador Tarcísio, já me posicionei aqui. Eu vejo várias qualidades nele, elogio a gestão dele, não só na área de segurança pública, mas em outras áreas. Acho que na política ele talvez escorregue um pouco, também já fiz isso aqui neste programa, mas eu queria centrar o meu ponto, para não ficar repetitivo, no seguinte: quando a gente fala sobre a crítica ao PSD, e eu também já fiz isso aqui, é importante a gente dizer que há um destino certo nessa crítica, e ele é certeiro, é o Senado, é a bancada de senadores do PSD, que é uma bancada robusta, tem 15 integrantes, entre eles o atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que será lembrado no futuro, nas páginas de história, como alguém que foi cúmplice de perseguição política e como alguém que foi cúmplice de uma ditadura
silenciosa em curso no Brasil, uma ditadura disfarçada de democracia, apelidada de democracia relativa por aí. Nós já estamos vivendo isso. Nós já temos uma ditadura deste consórcio de poder, disfarçada, com smoking. Ela não tem os coturnos da Venezuela, mas sim, é o que nós estamos vivendo. Quando tem cerceamento de direitos fundamentais, de liberdades constitucionais, isso tem outro nome que não é democracia. E o PSD é cúmplice nessa hora, porque com uma bancada deste tamanho, poderia ser decisivo na hora de aprovar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Num momento crítico como esse do Brasil, é inadmissível que um senador da República, eleito com milhões, com um caminhão de votos, ou herdeiro deste caminhão de votos, como temos aqui em São Paulo, temos um senador, por exemplo, desconhecido do público, e herdeiro de um mandato longo no Senado, porque o Major Olímpio morreu precocemente, foi vítima, morreu na época da pandemia. Pois bem, é impossível você dizer, eu sou morno nessa hora, eu sou indiferente, eu não sei, estou indeciso. Indeciso, perdoe o meu francês, indeciso o quê, cara pálida? Você é um senador da República, a casa que você representa é o contrapeso, é o freio constitucional de abusos cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, e eles estão configurados nessas mensagens reveladas pela Folha de São Paulo. E você se diz indiferente? Diga que você é a favor do ministro Alexandre de Moraes contra o impeachment, e tá tudo bem. O PT faz isso. Aliás, busque filiação. O partido está perdendo filiados o tempo inteiro. Vai gostar de ter mais senadores. Mas você dizer que você não sabe qual é a sua opinião? O que mais precisa acontecer no Brasil para que os senadores se manifestem? Deixem claro para o seu eleitor. Então, eu acho que essa desconexão com a sociedade, com o eleitorado, inclusive que fez o brasileiro entender a importância do senador, porque é sempre o último voto, né? Presidente, governador, meu estadual, meu federal, votação casada, e o senador. Ah, talvez eu escolha um. Não, tem dois. Tem que lembrar de votar em dois. E nunca o Brasil se deu deu conta da necessidade para ontem de você ter senadores que representem os anseios da população. Não é só mais a Câmara que é a casa do povo. Quando você tem uma ditadura em curso, com participação de um poder, que a Câmara não é a casa regulatória, porque o presidente da Câmara, ele é o iniciador, é o starter, ele pode iniciar um pedido de impeachment contra o presidente da República, mas cabe ao presidente do Senado iniciar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Você se dá conta que é importante ter senador. E é aí que o PSD, ao ficar em cima do muro, os senadores do PSD que estão em cima do muro estão sim traindo a democracia. Esse é o ponto importante nesse debate. Pelo menos essa é a minha visão, Brown. Eu separo e levo para Brasília, porque eu acho que essa é a pauta da vez no Brasil. Essa é a discussão da vez. E aí concordo com o que o Rodrigo falou. Amanhã pode ser tarde. É importante, sim, acordar os senadores do que está acontecendo. Em 2026 teremos um outro cenário? Tenho certeza. 2027 também? Sim, mas está longe, né? Ô Fabi, só para fechar aqui sobre eleições em São Paulo, tem um último destaque que é o seguinte: o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, pautará um pedido de cassação do prefeito Ricardo Nunes. O requerimento é feito pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL, e alega descumprimento de uma decisão judicial sobre ações na Cracolândias. Há divergências sobre o processo, sobre como ele vai caminhar. Leite afirma que a criação de uma comissão de admissibilidade precisa ser votada, enquanto a vereadora argumenta que a instauração é automática e que, se aprovada, a comissão teria 7 membros de diferentes partidos e 10 dias para apresentar um parecer, ou seja, antes do primeiro turno das eleições. Apesar de ser aliado de Nunes, Leite teve desentendimentos recentes com o prefeito, o que evidencia as tensões políticas em São Paulo às vésperas da eleição. Será que vai dar em alguma coisa aqui, Fabi? Ou será que é só para valorizar o passe? Será que é o vereador Milton Leite querendo melhorar a sua condição aí na mesa de negociações com o prefeito, hein? No ponto, né, Brown? A gente, para quem conhece o Milton Leite aqui em São Paulo, sabe muito bem que pito toca. Ele não faz nada à toa, nada, absolutamente nada.
E óbvio, né, que está muito embaralhado esse cenário aqui em São Paulo, está realmente entre Boulos, Nunes e Marçal. Então, quando eu vejo essa atitude, eu vejo o PSOL defendendo seu candidato. E vejo aí, por isso que a gente fica tão irritado quando fala de coisas maiores, porque não dá para negociar, olha como eles jogam baixo. Isso é tempo de colocar algo, né, ali para ser votado, sendo que está todo mundo apreensivo que essas eleições aqui em São Paulo está sendo assim até bem diferente, né? Super nervoso, super, né? São Paulo está esquecido, na verdade, está esquecido. E qual que é a prioridade então desses vereadores, inclusive do PSOL? Arrumar treta, né? Ver se, deixa eu ver aqui o regimento interno para ver se vale mais ou menos. Eu tenho nojo de tudo isso, porque o Brasil está indo para água abaixo e a gente vê políticos de uma forma geral se comportando pior do que alunos de quinta série, tentando usar o BEDEL, né, que é o regimento interno ali da Câmara, para, né, deixar um amiguinho apreensivo e negociar. É óbvio que quer negociar. Aliás, eu não consigo entender também o que Milton Leite faz próximo ao pessoal que se diz de direita. Gente, não dá para servir a dois senhores. Então, mais uma vez aqui, e olha que a gente tem bastante motivo para falar isso. Se São Paulo quer mudar, não dá para continuar com esses mesmos.